Cris, envia-me um pedido. Olá, minhas queridas, boa noite. Cris, envia-me um pedido para. Cris, estou com o mesmo problema da outra vez. Oi? Oi! Eu já estava. Estávamos com o mesmo problema da outra vez. Eu estava a aceitar o pedido, mas não estava a entrar. Mas deu certo, Deu, sim, senhora. né? Olá, estás bem? Tô bem. Não, e eu que fiz fiquei toda confusa, porque quando a gente tinha marcado para fazer essa live, não tinha entrado a mudança de horário aqui em Portugal. E aí, no post, eu coloquei o horário anterior, só que, para quem não é daqui, né? No domingo mudou o horário. E eu nem me São atentei a essa 3 horas mudança. agora, E não aí o é? De pessoal, diferença para o Brasil. são três. E aí o pessoal do Brasil me mandando assim, ai, não tem nada, eu não tô conseguindo entrar, e não sei o quê. Aí quando eu olhei, eu falei, "Ah, meu Deus, aí eu tive que colocar de novo o novo horário, mas tudo certo. Essa É, dupla porque o aqui não horário. tinha. Mas o horário É não assim. muda no Brasil, Hã? vocês não mudam o horário lá? Vocês não fazem mudança de horário? Tem mudança horário de verão. Eu acho que nesses últimos anos teve uma mudança de governo que não fez alteração, mas provavelmente eu acho que vai entrar. Eu acho, não tenho certeza. Não sei como está essa história. Aliás, se for alguém, tiver alguém ainda do Brasil aqui, pode até deixar aqui, mas eu não sei. Mas geralmente tem no horário de verão. Sim. Ok. Mas eu toda confusa. E ainda mais que aqui hoje é feriado, né? No Brasil É, é amanhã, não é hoje. tudo ao Então, contrário. eu fico totalmente enlouquecida. E ainda tinha uma cliente que falou que ia entrar daqui a pouco na live, que ela mora na Austrália. E a gente tem um atendimento essa semana e ela assim, ela achou que fosse também o atendimento e que ela estava errada no fuso. Aí eu falei, olha, não, é muita informação e nesse horário, né, Sara? Então, deixar acalmar, deixar as coisas entrarem aqui em sintonia, para a gente trazer esse tema, né, que é tão importante principalmente nesses últimas semanas, né, tanta coisa acontecendo, Nesses num, últimos meses, é, nesses últimos anos também. também. E essa, esse tema, né, a fé, como você sente a sua, ele é muito profundo. Até conversei com a Sara, né, Sara? Hoje eu falei, Hum, nossa, eu estou sentindo já a densidade desse bate-papo. Não sei se você também sentiu, Sara, mas eu senti, e principalmente por a gente estar aqui relembrando também os nossos antepassados, não tem como a gente falar, não, mas é uma data, é uma coisa imposta, ok. Mas energeticamente também fica aí plasmado essa energia, essa comunhão com os nossos entes queridos, os que a gente conheceu e os que vieram muito tempo atrás, né, de muito tempo atrás. Então, com certeza, acho que hoje, amanhã, essa semana, tem essa energia toda densa num bom sentido, tá? Não é. Tudo depende de como que você leva a energia, né? Falei demais, Sara. intensa. Tó a Intensa. bola. Tó a bola. Então, nós há quase há um mês que nós pensámos nesta live, não é? Uhum, uhum. E foi muito interessante
porque é algo que me tem acompanhado agora nos últimos tempos, esta questão da fé. Uh, e, e, e por acaso nunca foi uma coisa que eu questionei muito, porque sempre foi muito natural em mim, mas ultimamente tenho questionado muito a minha fé. E tenho vários momentos de pausa e de introspecção para tentar analisar o que é para mim a fé, não é? Principalmente nos tempos que decorrem, em que nós vemos o mundo no caos em que está. Não é? Porque, no fundo, a fé acaba por ser um contrário da preocupação. Pelo Da menos é assim que eu vejo. dúvida, né? Da dúvida, não é? Uhum. E nos momentos em que nós estamos mais fragilizados ou nos momentos em que estamos mais instáveis, vem esta questão da fé, que eu acho que é algo muito importante na nossa experiência e no nosso desenvolvimento, tanto pessoal como espiritual, é algo fundamental, porque eu acho que a fé traz um sentido também a tudo isto. E a falta dela faz-nos ficar assim um pouco sem rumo, Sentido. não é bem sempre não Sem o é, sentido. sem um sentido, exatamente. E então eu acho que este tema vem muito neste contexto de questionamento em relação à fé e daquilo que e nos momentos em que nós estamos mais em baixo e de repente parece que vem assim uma força vinda não sei de onde, não é? Uhum. E tudo veio colidir aqui um bocadinho também com o nosso tema das conversas terapêuticas Sábado. deste sábado, não é? Que está muito conectado aqui com a forma como nós vemos as transformações, a forma como nós vemos esta dor e este luto que muitas vezes é a mudança, que é a transformação. Então uma coisa está muito conectada à outra. Com Concordas com certeza, isso? com certeza. Aliás, depois a gente pode até, no final, fazer esse convite, né, para as pessoas que estiverem aqui, né, no Porto, na região, para participarem, porque tá bem especial, né, Sara? Tá uma coisa assim, um primor, uma coisa bem profunda. Realmente acho que as pessoas vão aproveitar bastante. É interessante porque eu sou aqui, né, a alquimista, e aí eu trouxe algumas coisas em relação à fé, porque a fé por si só, como disse aqui o Sandro, ele colocou, tem muita coisa para falar em relação à fé, e é verdade, né? Esse tema despertou em nós, né? Tanto na Sara quanto em mim, acho que as duas acabaram falando quase que simultâneo quando a gente estava conversando, mas veio também por um sonho que a Sara teve, né? Essa foi a verdade, essa base, esse sonho premonitório, que era um sinal me passando aí uma mensagem, e que tudo se conectava porque ela teve esse insight aqui, uma pessoa teve um insight e me falou lá do Brasil, olha a conexão, né? Quando você está com muitas coisas, geralmente, né, o mundo ele te abraça com muitas coisas, muitas tarefas no nosso dia a dia, e por mais que você vivencie a sua fé, nós temos os nossos momentos falhos, que também é interessante, porque eu tirei aqui, e aí eu falei assim, nossa, por que saiu essa carta aqui falando dos erros, né? E aí eu já faço essa introdução nessa carta, mas quando a gente tem aí uma mensagem, igual a Sara me trouxe, e aí reforça ainda mais a minha fé, né? A fé ela pode ser em algo ou em alguma coisa, tudo depende de como você encara a sua fé. Eu sempre digo que a fé é nosso pilar principal. Então, quando aí tem alguma coisa que tenta te tirar do seu eixo, você logo restabelece essa conexão, porque ela está ali, a raiz está ali. E aí você resgata. Então, foi por isso que veio esse tema e que a gente aguardou um pouquinho, lançou, falou que a gente ia fazer uma live, teve um problema e não conseguiu fazer. E aí trouxe novamente esse tema porque é fundamental as pessoas perceberem que através da fé, através
desse pilar principal, você consegue edificar sua casa. E não é uma fé cega, né? É uma fé raciocinada, é um entendimento daquilo que você vivencia. Eu não sei se... Boa noite, pessoal que está aqui chegando. Não sei se vocês também concordam. É interessante também vocês participarem e darem a opinião de vocês sobre como você... Porque essa é a pergunta dessa live, né? Como você sente a sua fé. Não é só a minha fé ou a fé da Sara. É como vocês também sentem a fé de vocês. Então, eu acho bem importante a gente falar disso, trazer esse tema. E aqui, como eu falei, desculpa, Sara, estou me alongando, mas só para fazer um fechamento, como eu falei dos erros, né? Porque, como eu disse, a gente falha, a fé, às vezes, esse pilar principal dá uma balançada. E mesmo essa falha, e aí eu tirei uma carta sistêmica que eu falei assim, o que tem a ver essa carta agora para trazer para o momento? E aí me veio assim, você vai ver, você vai saber. Então, com essa palavrinha que eu falei, sem pensar aqui da falha, eu faço essa conexão com essa carta, que fala assim, os erros nos expandem. Os erros são os nossos maiores mestres. A mãe que nunca errou não passou tempo suficiente com seu filho. O filho que nunca errou não foi uma criança livre e feliz. Ouça, você vai errar. Mas são estes tropeços que farão com que você se torne uma pessoa incrível. Dê espaço para os erros. Eles também fazem parte. Não os rejeite, não os afaste. Ao invés, integre em você e depois recomece. Não importa o que aconteceu, você pode fazer diferente. Continuar acreditando sempre, Sara. Por mais que a gente se decepcione com algo, com alguém, né? A gente precisa continuar acreditando. A gente precisa continuar seguindo o nosso propósito, a nossa consciência, enfim. Acho que esse é o caminho. Sim. E eu acho que o mais importante, porque as pessoas associam muito a fé à religião, não é? Uhum. Há esse erro crucial de associar apenas e somente a fé à religião. E no fundo a fé ela não está conectada à religião. Ela pode estar, não é? Depende daquilo que a pessoa acredita e depende de onde, para onde é que a pessoa deposita a fé, não é? No que é que a pessoa deposita a fé. Uhum. Ela pode estar sim conectada à religião, mas não necessariamente. E eu tive agora recentemente esta crise de fé, esta crise de acreditar, em que eu comecei a questionar o que é que para mim, onde é que estava a minha fé, no que é que estava a minha fé, não é? E é muito interessante porque o sonho que tu falaste e que eu tive e que eu te transmiti trouxe-me aqui um bocado de luz para onde é que eu devo direcionar a minha fé. Não para quem eu devo, mas para onde é que eu devo, para que força é que eu devo depositar esta fé. E isso é muito importante. E como o meu irmão diz aqui, e é o que é real, não é? Está muito ligada o nós acreditarmos na possibilidade de acreditarmos em nós, acima de tudo, e na nossa capacidade de qualquer coisa, não é? Exatamente, exatamente. E é muito como tu falas aí, esta capacidade de superar os erros, de superar as dificuldades, de superar os momentos mais complicados. E eu acho que, acima de todas as coisas, a capacidade de nutrir a fé em nós, a fé no mundo, a fé na humanidade, por muito escassa que as coisas estejam, Sim. é o que nos move, não é? Para um crescimento, para uma evolução, para continuar a caminhar em direção a alguma coisa. Porque não ter fé retira-nos a capacidade de construção de vida. Eu acho que é um pouco isto. Nós não acreditarmos que é possível, o que quer que seja, tira-nos esta capacidade e esta força para irmos mais além, não é? E faz-nos permanecer na estagnação, faz-nos permanecer
no mesmo lugar. Concordas Exatamente. Sim. com esta questão de... E olha que interessante, quando você fala dessa energia, né? Eu também tirei aqui algumas coisas para nos nortear, para ver o que nós tínhamos aqui também de elemento dessa fé, né? E saiu o arquétipo do sol, que fala muito isso dessa força, desse brilho, desse entusiasmo, sabe, pela vida, de você ir atrás dos seus sonhos, sabe, não deixar essa coisa, esse fogo interno se apagar, que a fé também, a fé está aqui dentro, né? Então, quando a gente passa por momentos que a gente vê tanto ódio, tantas pessoas desconectadas com os seus propósitos, com a generosidade, com a gentileza, né? E a gente percebe o quanto a gente precisa cada vez mais ter esse entendimento, desse brilho, desse entusiasmo pela vida, que através do amor, né, de ser grato por essa vida, a gente vai curar as nossas feridas. Né? Uma das coisas aqui que eu vejo, assim, curar, as pessoas têm muitas feridas abertas, que não conseguem aí ter um entendimento dessas feridas para que elas possam ser curadas, para elas olharem para essas dores, né, Sim, Sara? Não sei se eu sim. estou aí Olha, saindo não, um pouco, faz mas... todo o sentido. Olha, eu não vou pronunciar o nome, não interessa, mas há uma pessoa da minha família que é completamente cética em relação a tudo, não é? Uhum, Que uma vez me disse que, que nos momentos de escuridão, nos momentos mais complicados, ela pede. uhum, Ela não sabe a quem nem o quê, porque não acredita em nada, não é? uhum, Mas ela pede e aquilo ajuda a sair do poço, não é? E isto é magnífico, é que nós, na realidade, nesses momentos, a única coisa que precisamos acreditar é que é possível. Não precisamos uhum. de depositar essa energia para lugar nenhum, se não acreditarmos em nada Sim, para além sim. da ciência, enfim, de tudo o que é comprovado. Mas a verdade é que, naturalmente, a fé é algo que faz parte de nós, faz parte da nossa história enquanto humanidade, é algo que nós que temos dentro de nós, naturalmente. Portanto, nos momentos mais negros, há algo que nos obriga quase a dar um grito, não é? E eu acho que é muito isto, é algo que faz inevitavelmente, independentemente daquilo que nós acreditarmos ou não, Sim. a fé sai de nós de uma forma muito natural. E, e nos momentos de grande escuridão é que nós conseguimos ver isso. Uhum. E olha que interessante, né? Eu estava fazendo aqui, me veio um insight antes da gente começar. A gente está no ano 7 pela numerologia, né? E mais do que nunca, essa busca pela fé, pelo entendimento do eu interior, de olhar para as nossas sombras, para a gente se resguardar no sentido de, ok, deixa eu ficar aqui comigo, deixa eu ter esse entendimento do que tem aqui dentro, O e sexo ter a traz muito fé esse questionamento, não é? total. E, gente, olha que interessante, Sara. A gente tinha que ser agora, né? Porque a gente está também no mês 9 aí. Quem não aproveitou, eu coloquei um post falando aí sobre o mês 9 que a gente está vivendo em novembro. São as profundezas, esperem profundezas desse mês, né? Temos aí o 9 com o ano 7, então muito espiritualista, muito profundo, muito denso aí, limpar a casa interna. Então, esse 7, né, do ano geral, aí, universal,
ele questiona as religiosidades, né? Essas lutas religiosas. Ele vem para nos trazer um amadurecimento, né? Nesse sentido. Exatamente. É muito interessante, porque o ano passado eu tive alguns alunos meus que eu disse-lhes, vocês esperem para o ano que vem, porque o ano que vem ele vai expandir completamente a mente das pessoas, vai obrigar as pessoas a verem a realidade como ela é. E vai nos fazer questionar um monte de coisas, não é? Mas, e também, esse 7, ele fala assim, confie no fluxo da vida, porque a fé é isso, né? Eu sempre faço essa analogia da fé, que a gente está aí conduzindo numa estrada com neblina, e você só tem ali uma luz bem no fundo para que vá te guiar. É a fé, né? Ou então um farol que vai te guiar. E é isso, é você ter a certeza que as coisas vão dar certo, tudo vai acontecer como tem que acontecer, né? Como eu falei dessa carta que eu tirei aqui no começo, falando que eu vi dos erros, eu falei, caramba, qual é esse entendimento da fé, dos erros aqui? E aí fala, confia, vai, confia, ali, vai. Então, esse é um trabalho muito interno de você entregar. Vai dar certo, é o otimista? Sim, a gente pode chamar do otimista, mas é essa fé que não põe em dúvida uma causa e que por mais que a tempestade tente te tirar aí do seu equilíbrio, né, tirar da sua zona de conforto, mesmo assim ela está ali te alicerçando. Você volta para o seu prumo. O importante, agora disseste uma coisa muito interessante e eu tive aqui um insight. Nós naturalmente, não é, direcionamos-nos para os lugares e para as pessoas que precisam de nós e que têm algo para nos dar. E então eu acho que isto é o mais importante, é nós percebermos que nós estamos no lugar certo, à hora certa, porque aquele sítio e aquelas pessoas têm algo para nos dar. Então é termos fé na vida, termos fé no universo, termos fé que tudo isto é como uma onda, não é? Portanto, vai para a direção que tem que estar, com as pessoas que têm que estar. Não há erro. E mesmo os erros, como falaste, mesmo os erros, eles fazem parte da jornada, porque são eles que também nos trazem a aprendizagem que nós precisamos e o amadurecimento que nós precisamos para continuar a caminhar. Portanto, ninguém aqui chegou onde chegou sem ter aprendido alguma coisa com os erros, não é? Ninguém aqui amadureceu sem os erros. Portanto, a tristeza, a melancolia, o erro, a escuridão têm que fazer parte da vida, porque sem isso também Exatamente, nada disso. porque é no momento que eu tenho esses baques da vida ou sou obrigada também a ir para o interno, olhar as minhas sombras, falar, peraí, nossa, eu tenho isso aqui ainda? Eu já trabalhei tanto e ainda está aqui dentro, né? Quanta gente já não conversa disso, né? Falar, caramba, ainda está aqui dentro, tem alguma coisa aqui? E sim, né? Somos seres que em evolução e olhar e trazer esse despertar é mais do que necessário. Sempre acreditando em nós. Lembra que eu falei, né? Eu tirei algumas coisas aqui, que eu tirei as minhas pedrinhas que eu iniciei no Egito, e ela fala também, né? Ela falou de cura, a gente já falou de cura. Ela fala dos nossos talentos, dos nossos tesouros, de confiar em nós. Muito importante, a fé também está ali, ó, em você confiar em você, na condução da sua vida, aquilo que você acredita. Em tu assumires o controle da tua vida, não é? Não se vitimizar, entendeu? É. Que, como você me disse aí uns dias atrás, o que tem aí? O que tem aí para ser aprendido? O que você tem que aprender com isso? Então, no momento em que nós expandimos a consciência, nós começamos a perceber que não existe certo e errado. As circunstâncias da vida, sejam elas negativas ou positivas, têm sempre alguma coisa para nos ensinar. E no momento em que essa ficha cai,
nós deixamos de ser vítimas e deixamos de ser culpados nas situações. Deixam de haver vítimas e deixam de haver culpados, porque, na verdade, há algo para aprender ali, de ambas as partes, não é? Exatamente. E eu acho que toda esta compreensão, e muito com a tua ajuda também, porque também tem sido uma ajuda, enfim, já disse tudo, não é? Nestes últimos tempos, porque confesso que por muito que eu já tento desligar um pouco, que já tento não estar tão em cima disso, é difícil nós passarmos ao lado de todas as situações que estão a acontecer no mundo. Sim, sim. E eu, como terapeuta, por vezes questiono a minha fé no mundo, a minha fé na humanidade. Questiono que será que realmente vale a pena o investimento também a nível, não só em nós, mas também no outro, não é? Claro que vale a pena, vale sempre a pena, porque, como tu dizes, às vezes uma palavra muda a vida de uma pessoa. Claro que vale sempre a pena, mas quando nós estamos naqueles momentos mais down, não é? Nós acabamos por questionar todas essas coisas, acabamos por questionar a nossa vida, se realmente vale a pena o esforço e todas as coisas que nós passamos no nosso trabalho, Sabe enfim. que a fé... eu não quero me emocionar, tá? Porque, como diz o meu marido, eu sou o Gota daquele filme Os Elementos. Eu sempre erro o nome de filme. Mas, enfim, meu marido me chama de Gota e eu falo para ele que eu tenho aqui o fogo, mas sim, a gota aparece. Mas o que eu quero dizer é que a fé sempre esteve dentro de mim sem eu precisar, sem ninguém precisar me explicar a fé, né? Então eu vou contar uma coisa que quando eu, enfim, tinha uns 10 anos, acho que 10 anos, eu fiquei sabendo que eu tinha que operar do coração. E aí o médico contou, eu já frequentava esporadicamente o centro espírita, não era uma coisa regular, e eu escutei alguém da minha família, não me lembro agora, falando: dá para fazer uma cirurgia espírita. Criança, né? Criança pega tudo. E eu falei: quero fazer. E fui fazer, né? E com a certeza que eu ia ser curada. Certeza. E difícil, né? Explicar uma criança de 10 anos. Eu já tinha uma fé muito forte, assim, desde pequena. E aí o médium falou: não, o seu caso não é daqui da Terra, você vai precisar operar, mas a gente vai fazer uma cirurgia espiritual para correr tudo bem, enfim. Eu fui, passei. Mesmo assim, Sara, eu fui no médico e falei: eu quero fazer o exame, que era um exame de novo, era um exame caro na época, meus pais tiveram que pagar, porque eu queria que ele fizesse, porque eu tinha tanta certeza que eu estava curada, mas não, tive que fazer, né, como eles tinham indicado a cirurgia, fiz, mas foi um sucesso, assim, em uma semana eu já estava muito bem. Então, a fé não se explica, pessoal, a fé se sente, né? E eu tô falando isso, tô até me segurando, porque uma criança passar por isso, e bem consciente, e tendo aquela fé que não dá para explicar. Então, vivenciar, é só isso que eu posso deixar assim para vocês, vivenciar a fé, sem Olha, a dúvida. Há um livro muito maravilhoso que é, olha, é, eu vou Igual eu buscar. o filme. Não, eu vou buscar. Sim. Vamos ver qual que é esse livro. Vocês podem comentar, viu, pessoal? Se vocês tiverem aí alguma
história, alguma relação com a fé, como vocês conduzem a fé de vocês, né, Sara? Também é importante claro. para a gente compartilhar e escutar. Olha, eu vou partilhar este livro porque às vezes as pessoas pensam, mas isto da fé é muito vago, não é? Fica assim um bocado nas nuvens. Mas a verdade é que a fé, ela também muda o nosso corpo organicamente. Sim, Isto é com real, certeza, ok? eu tenho certeza. A fé, o nós acreditarmos que é possível, também muda o nosso corpo organicamente. E a verdade é que há 2 anos atrás, eu tenho uma doença crónica, e há 2 anos atrás, uma amiga minha, a Vicky, olhou para mim e disse-me assim, e ela trabalha como medicina chinesa, eu sempre confiei imenso nela, no trabalho dela, e ela olha para mim e diz-me assim, daqui a 2 anos tu estás curada. E tu sabes que quando tu pensas assim, há uma parte de ti que pensa assim, mas há outra que parece que fica ali com aquela fé, com aquela esperança, se calhar. E a verdade é que passaram-se 2 anos e a minha doença está completamente inativa. E este livro, que se chama Como se tornar um sobre-humano, ok? É do Joe Dispenza. Este livro explica isso na perfeição. A forma como a fé, a forma como a nossa crença, como o acreditar na nossa capacidade, como o acreditar que é possível, transforma o nosso corpo também organicamente. Concordo então, plenamente. Ela não é só algo vago que anda aqui um bocadinho a pairar no ar, não é? É algo concreto, é algo que está provado cientificamente de que, porque há pessoas que são um bocado mais céticas e têm aquela mente muito racional. E eu confesso que para mim também, não é? Porque não seja eu um belo 4, apesar de ter... Estão pedindo para você mostrar o livro novamente. Apesar de ter um lado muito intuitivo e muito mágico do meu peixe, há um lado meu que me obriga a compreender as coisas de uma forma mais racional. E a verdade é que sim, toda a forma como... Porque a nossa mente, ela não está situada num lugar do nosso corpo, ela está situada em todo o nosso corpo, não é? Em cada célula do nosso corpo. Então, cada vez que nós pensamos, cada vez que nós projetamos um pensamento, cada célula do nosso corpo sente isso. Então, quando nós temos fé e acreditamos que alguma coisa é possível, cada célula do nosso corpo vai trabalhar nessa direção. Então, cientificamente também é possível explicar esta questão da fé, este efeito que a fé tem, que o acreditar. Totalmente. Eu acho que os dois caminham juntos, né? Caminham juntos. É interessante. Eu aqui dando só os os casos. Eu também tive uns 4 ou 5 anos atrás, eu praticava corrida, mas não tinha ainda feito nenhuma competição, nada. Até que um dia eu estava indo caminhar, caí na rua, quebrei uma costela, e aí fiquei na cama. Aquelas coisas que a vida fala assim, para, né? Acontece, né? Os avisos da vida, para. E eu fiquei lá, tive que ficar deitada e não tinha outro jeito. Até que eu vi também um documentário de um atleta que sofreu algum problema na coluna e que ele, através da indução do pensamento, conseguiu se recuperar. E aí eu falei, o quê? É assim que nós vamos fazer. E aí eu estabeleci uma meta. Vou voltar em tanto tempo, vou me restabelecer e vou fazer uma corrida, vou fazer uma competição, coisa que eu nunca tinha feito. E foi assim, depois de 2 meses, eu estava participando de uma competição. Então, com certeza, né, a nossa crença, a nossa fé, o nosso poder, nosso pensamento naquilo que a gente deseja, eu não tenho a menor dúvida que nós conseguimos realizar aquilo que a gente deseja. E muitas das angústias e ansiedades e essas coisas que se vive no dia a dia
é o reflexo da falta dela também, não é? Uhum. Então, muitas pessoas que vivem nessa. Eu não percebi a pergunta da Também, Adriana. também não entendi. Se ela puder reformular para nós tentarmos entender. Eu acredito. Eu também não entendi. Eu acho que o Sandro entendeu, porque ele respondeu. O Sandro deve ter entendido. Eu não percebi, porque ela fez, como ela fez em 3 frases, basicamente. Se ela puder colocar em uma só. Eu já entendi. Ela diz assim: vocês já escutaram alguém dizer, se você não acredita em você mesma, acredita em mim, que eu acredito em você. O que acham desta ideia? Ou seja, ela está a dizer é que se nós já ouvimos alguém dizer que se tu não acreditas em ti, não dessa forma, sim. Acredita em mim, que eu acredito em ti. Eu acho que sim, basta. Eu acho que os outros têm mais fé em mim do que eu. Portanto, eu acredito naquilo que eles têm para me dizer, tal e qual. Eu deposito toda a minha fé nas mãos, por exemplo, do meu irmão, da Vicky. Quando eles me dizem assim, está tudo bem, não vai acontecer nada, eu acredito neles e está tudo certo. E isso alimenta-me o sossego, alimenta-me a minha fé também. Porque eu acredito neles, acredito na seriedade das palavras deles. Então, sim, eu acho que sim, ou pelo então menos a quando mim você. acontece. Não, sim, quando você delega, então, vamos delegar. Quando você delega a sua fé, então. Por vezes eu. Tia, que minha tia está aqui também na live. Tia, aí acende uma velhinha para mim, tá? Então você Ou está isso, delegando. ou isso. Você delega uma. Sim, claro que sim. Claro que sim. Né? É bom Somos também todos humanos. quando os outros acreditam em nós e têm fé Claro. em nós. E Mas isso também alimenta. é uma forma de alguém te dar um toque, de alguém te falar assim, olha, tô aqui do futuro te mandando aí uma mensagem, entendeu? Sim. Então, essas coisas acontecem. E isso é muito bom, Adriana, né? É muito bom. Muito bom. Quando você tem uma pessoa assim que faz isso, é muito bom, porque te traz muitas vezes insights, te dá alguma orientação que você estava ali perdida, né? Quando a gente fala nessa escuridão, nesse momento que você está aí não sabendo para que direção ir, né? Seu irmão falando que já cansou de acreditar em você. Mas é assim, Sandro, é um processo. É um processo de amadurecimento, de entendimento. É um processo. Eu, pelo menos, vejo por esse ponto. E aí eu queria te lançar uma outra cartinha. Sara, tenho certeza que você vai me ajudar nisso aqui. Então eu tirei uma primeira carta e não contente quis tirar uma outra carta. Porque vocês sabem, né? Eu sou a mulher das cartas aqui. E aí veio a seguinte mensagem, pessoal. Aprenda a receber. Eu falei, ué, cadê a conexão com a fé? Tudo a ver, né? Aprenda a receber. Todas as relações, exceto com os pais biológicos, sejam amorosas, com amigos, com sócios, parceiros, precisam ter troca para o equilíbrio acontecer. Há relações na vida que não estão equilibradas. Talvez você esteja fazendo muito para o outro, ou talvez não esteja aberto para receber algo, do jeito que o outro tem para te oferecer. Ambas as situações geram desequilíbrio na troca. Via de regra, os desequilíbrios acontecem porque alguém não está aberto para receber exatamente o que o outro tem para oferecer, porque só aceita receber se for do seu próprio jeito. Aqui, e aí vê se você concorda comigo, na hora que eu falei, bom, primeiro essas duas cartas, ou essas informações que eu trouxe aqui também, e principalmente essas duas cartas, me veio um sentimento assim. Alguém também da live, além de nós, né, também está precisando dessa mensagem, que está chegando assim direto para o coração dessa pessoa. Mas também quando a gente fala da fé, estar aberto a receber.
Muitas vezes eu vejo as pessoas querendo algo, mas que elas não estão abertas. Então, cadê essa fé? Qual é essa conexão verdadeiramente com essa fé? Se eu não Isso estou acontece aberta muito. para receber. Isso Você acontece muito, é percebe verdade. claramente que a pessoa não está aberta para receber. Não, vamos lá, estou pedindo, estou querendo, estou mentalizando. Não, a pessoa não quer verdadeiramente. Né? Então, é interessante trazer essa mensagem, tá linkada com a fé e falar, aceito receber só se for do meu jeito, né? Então eu Às vou vezes está lá. ligado ao medo também, não é? Ao Sim, medo daquilo que vem sim, depois de com receber, certeza. não é? Uhum. Às vezes o receber da vida, às vezes o receber da vida, acontece muitas vezes, principalmente com pessoas que estão em busca do amor, não é? Uhum, uhum, Querem uhum, alguém na vida delas, mas estão há tanto tempo sozinhas que não estão disponíveis para receber esse alguém. uhum. Então acaba por quebrar aí, e muitas vezes pelo medo do que vem do outro lado. E aqui vamos buscar a tal questão da transformação, não é? O medo Uhum. daquilo que possa estar para vir do outro lado. E muitas vezes sim, porque acaba-se por, com o tempo, perder a fé em relação à vida. Então há muitas pessoas que não recebem porque perdem a fé no outro, perdem a fé Uhum. na Se vida. fecham. Fecham-se exatamente. Eu acho que isso é algo, e nós ainda hoje falámos nisso. Uhum. Eu sinto que eu estava muito rápida a entrar nesse registro de me fechar, de perder a fé no outro, no perder a fé nas amizades, no perder, enfim, por aí. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa fecha-se a receber muito pelo medo, Uhum. pela, porque acaba por sim, por perder a fé no outro, não é? Até que vem uma luzinha, novamente a tal questão da luzinha, que diz assim, não, permanece, continua o caminho que do outro lado há algo mais, não Sim. é? O Sandro está falando aqui, há pessoas que têm medo de receber porque não sabem dar. É verdade, né? As pessoas estão Tal como há fechadas. pessoas que não, tal como há pessoas que não dão para não terem que receber, Uhum. não é? Há de Para não tudo. Há ficar pessoas em que dívida. Para não para ficar em não ficarem, dívida. para não ficarem em dívida ficam indiferentes, ficam no limbo, não é? Não dão porque tiveram uma má experiência Não hum, vivenciam, né? Não vivenciam. e não recebem para não terem que dar. Ah, Porque, enfim, há aqui. Mas isso lá está, todas estas questões têm sempre uma base, um conflito base, uhum. não é? E aqui vamos buscar novamente o nosso trabalho, não é, Cris? Em relação às constelações, tudo está muito ligado à nossa história, tudo está muito ligado à nossa ancestralidade, esta forma como nós vemos a vida também, como vemos a nossa realidade. Claro que também está nas nossas mãos transformar essa consciência e transformar essa realidade. Mas a verdade é que tudo isto está muito ligado às nossas dores, à nossa história, à nossa instabilidade interna, que nos leva a ver a fé de determinada forma, a ver a vida de determinada forma. Então é um processo, como tu disseste há pouco, é uma disponibilidade interna para mudar e um processo para receber essa mudança. Uhum. Eu também acredito nisso e muito que tudo isso nos transforma, né, Sara? Eu acho que muito que a gente vai falar, né, nesse sábado, até fica aqui o convite para as pessoas, como eu já falei, que mora aqui no Porto, no entorno, né? Que tudo aqui é muito perto, para nós que somos de São Paulo, principalmente, do Brasil, é tudo muito perto. Então, essa transformação que acontece quando a gente encara de frente aquilo que nos mete medo, né? Aceita verdadeiramente essa mudança necessária, tenha fé que as coisas
vão passar de certo modo, você vai evoluir, vai transformar aquele acontecimento não tão bom e lá longe vai ver que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido naquele momento. É interessante. Eu conheci alguém que dizia que se tens medo é porque o caminho é por ali. Exatamente. E é verdade. É. É verdade, né? Então, você vai, espreita. Isso não quer dizer que você pegou aquele caminho dá medo, te mete medo, e pode ser que você chegue ali no meio do percurso e fale assim, ah, não era bem por aqui, e você mude a rota. Mas você enfrentou o medo, você desafiou, né? Percorreu aquele caminho e ali teve uma percepção que não era para você, e mudou a rota. Tudo certo. E tá tudo certo, exatamente. É uma pena quando você não consegue avançar nesse processo. Por isso, o nosso trabalho aqui como terapeutas para mostrar exatamente a rota. Ó, tem esse caminho, tem esse, dessa forma, e a pessoa vai e caminha. Eu sempre falo, né? Eu gosto que as pessoas se sintam livres para que elas possam percorrer esse caminho. Aqui, ó, dou start e a pessoa vai. Acho que isso para mim, pelo menos, me deixa realizada como profissional. Muito realizada, pra falar a verdade. Então, e a fé, para mim, tem tudo a ver com todo esse trabalho, Sara. É verdade. Cris, eu queria deixar aqui um bocadinho de espaço para as pessoas que quiserem fazer questões, não é? Ah, sim, sim. Ou se quiserem participar de alguma maneira na live. Certamente nós todos vemos a fé de formas diferentes. Ou direcionamos a fé na nossa vida de formas diferentes. Eu costumo dizer que o importante é acreditar, nem que seja na pedra da calçada, mas em acreditar em alguma coisa. Nem que seja na pedra da calçada, levar a pedra para casa e usá-la como uma bússola. Mas que se acredita em alguma coisa. Porque não acreditar em nada é viver uma vida sem profundidade, sem sentido, que é mesmo assim. Olha, outro livro magnífico, que nem é meu, mas foi-me emprestado, é O Homem em Busca de um Sentido. Eu hoje estou numa de livros. Acho ótimo, porque é uma forma das pessoas irem atrás também, né? Se aprofundarem mais no tema, naquilo que a gente está aqui oferecendo, né? Então... Exatamente. Olha, este livro, está aqui o autor, ele fala de um psicólogo num campo de concentração. E ele fez um estudo de que só sobrevivem as pessoas que têm um sentido na vida. Então ele percebeu que só as pessoas que tinham um sentido, que tinham um propósito, que encontraram um propósito para estar ali e que encontraram um sentido na vida é que sobreviveram realmente ao campo de concentração. Então ele fez um estudo de que a vida tem que ter um sentido. E eu acho que a fé também está muito ligada a isto, a nós encontrarmos um sentido para a vida, porque uma vida sem fé é uma vida sem sentido, é uma vida sem profundidade. Exatamente. Aconselho muito as pessoas a lerem também este livro. Principalmente como a gente vai... Peraí, só deixa eu colocar aqui duas questões. Primeiro que o Sandro é irmão da Sara, ele vivenciou na Sara agora uma caminhada da fé. Ele fez o caminho de Santiago de Compostela. Eu acompanhei o Sandro aqui pelo Instagram e já nos motivou a fazer o caminho e é vivenciar a fé. Então ali verdadeiramente ele vivenciou a fé dele, né? A outra que também colocou a outra pessoa foi a Alessandra.
falou assim: a fé está em tudo, absolutamente tudo, nem que seja a fé e a crença de que se vai acordar na próxima manhã. E é verdade, né? É isso que você falou, Sara, ter o sentido da vida. Olha que interessante, nas cartas aqui do tarô que eu tirei, além desse do sol, dessa vitalidade, todas as outras cartas me apontam para uma energia forte, uma energia vital. E assim como é a fé, né? A fé sentida. Termos essa certeza da fé, mas sentir. Importante raciocinar, mas sentir a fé. Depois que você vivencia essa experiência, como, por exemplo, a do Sandro ou de tantas outras pessoas, eu quando passei com a minha cirurgia, enfim, é algo que realmente vai ser sua bússola, como você falou, para o resto da sua vida. Podem te falar o que for, né? Como as certezas que eu tenho em outra vida. Isso é uma coisa inerente, né? Minha, uma coisa minha. Nasci com isso. Então, cada um tem a sua, mas é muito importante. E eu vou fazer até uma. A gente vai falar do luto, né? Agora no sábado, neste sábado. E eu, nos trabalhos espirituais que eu realizava nos centros espíritas, ou no centro espírita em São Paulo, e eu percebia isso, que quando a pessoa perdia um ente querido, por ela ter essa crença de que nada morre, tudo continua e a vida continua, não é que ela não sofria, não é que ela não sentia saudade, mas a coisa era mais, era amenizada, entendeu? Tinha um entendimento, tinha fé, tinha a esperança daquele entendimento. Então, isso também faz a diferença nesse momento da vida. Então, como a gente está passando por 2 dias aí, como eu disse no começo dessa live, hoje em Portugal, feriado, dia de lembrar também os entes queridos, e amanhã no Brasil. Então, trazer esse tema da fé, nos conectarmos com os nossos antepassados e a fé e essa força desses antepassados é muito importante. Espero que cada um tenha vivenciado já, né, ou que sinta aí pelos próximos dias essa energia. Sim. E eu acho que é muito importante as pessoas começarem a cultivar isso na vida delas também. A praticar a fé. Porque a fé pratica-se, concordas? Concordo plenamente. A fé pratica-se diariamente. E eu cada vez dou mais valor aos momentos de solitude e de introspecção e de conexão comigo mesma. E eu acho que é nesses pequenos momentos de conexão com a nossa alma, com o nosso eu, em que nós cultivamos a fé. E trazemos um pouco de paz ao nosso interior. Que eu acho que isto também é muito importante. Esta questão da paz e da fé está muito interligada. Então, eu acho que é muito importante as pessoas, principalmente nos dias, no momento em que nós estamos a viver agora, cultivarem estes momentos de fé no dia-a-dia delas. Mas praticarem a fé delas, não necessariamente seguirem alguém como guia, não é? Porque quando nós direcionamos muito a nossa mente para outro alguém e colocamos a nossa fé nas mãos só de outro alguém, nós engessamos a fé, não é? Sim. Criamos um condicionamento. Mas você sabe que eu, até pelo ter experiência no Brasil, da gente ter uma diversidade religiosa, né? Enfim, de conhecer um pouco de cada religião ou das pessoas, eu
concordo com você que a gente tem que seguir aquilo que eu falo, não precisa ir para um templo, não precisa ir para uma igreja para você, você partilhar ou você fazer qualquer ritual com a sua fé, né? O meu divino está aqui dentro também, então eu posso aqui fazer essa comunhão com a minha fé. Mas, Sara, eu vejo que tem pessoas que precisam, né? Claro, mas é isso que eu digo. Eu acho que nós Precisam, depositar. eles precisam até dessa figura naquele momento da evolução, e tá tudo bem. Está né? tudo bem. As pessoas quando a devem gente depositar. gosta, né, gosta da Nossa Senhora de Fátima, querida, muito querida. Beijo para ela. Eu acho que Mas se nós depositarmos apenas na mão do outro, Não, com certeza. Eu acho que o mundo ideal é caminharmos sem precisarmos de amuleto, né? Isso. Ou de amuleta. Mas claro que por vezes o amuleto traz uma materialização dessa fé. É? Eu acho que é um pouco como as cartas de tarô que trazem uma materialização da nossa intuição. Exatamente. São os arquétipos que nos mostram. Isso. Os santos trazem uma materialização de arquétipos e de... Acho que o Sandro quer entrar. O meu irmão está imparável, mas eu hoje a verdade é que eu estou com o tempo. Eu hoje estou com o tempo muito limitado. Eu hoje estou com o tempo um pouco limitado, confesso. Não vai dar para estender muito a live, já tinha dito isso. Já. Então, eu acho que, só terminando o raciocínio, eu acho que o mundo ideal é isso, a gente não precisar, mas ainda há pessoas que precisam de certos rituais, de certas figuras, ou líderes, né? Então, a gente também tem que ter esse entendimento. Sim, claro. Olha, o momento de cada um. Eu cheguei-te a dizer isto, que eu não sou a pessoa que acredita no senhor de barbas brancas que está lá em cima. Apesar de eu acredito, sim, no nosso caminho espiritual, acredito em muita coisa, mas não acredito no senhor das barbas brancas. Tudo bem. Eu cresci numa família católica. Tive uma avó que tinha santinhos espalhados pela casa toda e tudo isso. E a verdade é que, de uma forma inconsciente, a fé que ela depositava naqueles santos, eu própria deposito. Talvez não diretamente no santo, mas naquilo que representava para ela e que ela passou para mim. Portanto, é aquela fé, não é? Inconsciente, de que a coisa vai ficar bem. De que aquela energia da Mãe Maria, que tem aquela energia da compaixão, do perdão, da proteção, não é? Ela depositava muito essa fé ali. E eu, de forma inconsciente, trouxe isso para mim, apesar de não acreditar no Senhor das Barbas Brancas, acredito que o poder que ela depositava ali, o acreditar naquela proteção, o acreditar naquele amor, eu trouxe para a minha vida também. Então, eu própria tenho fé e fiquei com muitos dos santinhos, dos 1000 santinhos que ela tinha em casa, e eu coloco a minha vela, faço o meu ritual, porque os rituais, para algumas pessoas, os rituais são muito importantes para cultivar a fé. Para ancorar, né? Eu acho que para mim, funciona como eu estou ancorando aquela fé, ou a energia, a fé naquilo que eu estou depositando ali. Para mim, funciona como essa força, sabe? Que vai eu fico mais focada, concentrada quando eu faço isso. Os rituais também são importantes, né? Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, como a gente já conversou, tenho Santo Antônio, enfim, tenho as minhas pedrinhas, mas também tenho um Smurf que fica dentro da minha capela de ametista.
Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, claro que sim. E essa conexão que você falou da sua avó, né? Então, vamos puxar aí para a constelação familiar, como no seu sistema, como você traz, você carrega isso. E foi ótimo você ter falado, porque hoje eu pensei nisso, da fé, né? Nas minhas raízes, porque tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna eram muito religiosas. Eu via minha avó materna lendo a Bíblia. Minha avó materna era evangélica e minha avó paterna era bem católica. E eu via a minha avó materna lendo a Bíblia todo dia, toda noite antes de dormir. E eu via a minha avó paterna indo para a missa, fazendo, angariando donativos para ajudar na igreja. Então, tudo aquilo também me trouxe uma referência, né? Eu já vinha com essa propensão a ter essa fé forte, porque vivenciei muitas experiências. E aí eu vejo no meu entorno pessoas que também praticam a fé. Isso é muito importante. Isso é saudável. Era o que eu estava a dizer há pouco. Exemplo, né? Praticar a fé no dia a dia é algo saudável. É algo saudável. Independentemente da forma. Há pessoas que vão à praia, não é? Caminham à beira-mar. E para isso elas é o cultivar a fé delas, não é? Exatamente. Então, eu acho que cada pessoa tem um ritual, cada pessoa acredita em algo e está tudo certo, não há o certo e não há o errado. Se eu fosse dar um conselho nessa live, acredite em você e acredite em algo superior. O que como você vai definir isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Mas isso ajuda a beça, gente. O meu irmão vai ter falado uma coisa muito interessante. Que eu vou explicar, mas isto é muito, e vai buscar esta questão do passar de geração em geração. Eu tenho um hábito, o meu irmão também tem, que é quando nós comemos pão e sobra um bocadinho de pão, assim um bocadinho, nós, se o pão estiver duro ou o que for, nós beijamos o pão e mandamos fora. Porque a minha bisavó beijava o pão no sentido de pedir perdão por estar a mandar comida fora, para que a comida nunca faltasse. Então isto foi passando e hoje em dia eu faço isto inconscientemente, mas continua aquele registro de, lá está, que não deixa também de ser um pouco de fé, de que se eu beijar o pão, não é? Nunca me vai faltar. Então é algo que nós fazemos. Já está enraizado. Está enraizado. Aliás, eu fiz por repetição, provavelmente. A minha mãe explicava-me isso, de beijinho no pão antes de mandar fora. E então nós fazemos essa prática de uma forma muito inconsciente, mas acaba por ser esta questão do ter fé que se eu fizer isto, não me vai faltar. E é aquela dor de estou a mandar comida fora e realmente é algo que há pessoas que passam fome, não é? Portanto, a minha bisavó então era estupidamente religiosa e tinha imensos rituais que acabaram por passar. Olha onde chegou toda essa religiosidade da sua bisavó, né? É verdade. Claro que eu não pratico. O seu irmão, olha isso. Olha onde desembocou. Claro que nós não praticamos religião como ela praticava, não é? Não importa. Mas praticamos os atos de fé dela, não é? Que é muito interessante. Como na constelação. Eu honro o que é seu, mas eu faço diferente. É isso. Diferente, né? Sara, eu sei que você já tinha me falado do tempo. Eu amo ficar conversando aqui com você. Para mim é muito prazeroso, com as pessoas interagindo. Na próxima, seu irmão está aqui com a gente. Mas eu quero que você faça o convite para a conversa terapêutica que nós teremos neste sábado aqui no Porto. Sim. Então, este sábado nós vamos ter um evento, as duas, que vai ser um evento contínuo, portanto vai ser mensal. Cada mês há de ter um tema diferente e o tema deste mês é o luto, ou a forma como nós
olhamos para o luto, a forma como nós vivemos o luto. Mas não é só o luto do pós-morte, não é? É o luto de tudo que envolve mudanças, tudo o que envolve o pós-transformação. Vai ser na Terra Clínico Porto, como o meu irmão está a dizer, às 5 horas, e vai ser a porta de entrada para muitos outros projetos que nós estamos a pensar as duas e que serão igualmente maravilhosos. Portanto, às 5 horas, na Terra Clínico, o evento Conversas Terapêuticas acaba por ser uma continuidade deste tema, não é? Acaba por uma coisa interligar-se à outra. Eu acho que é isso, acrescento o que sentires, Cris. Sara, eu tenho que convidar esse pessoal daqui do Porto e região, porque tem algo muito especial, que assim, é uma joia rara que vai ser apresentado ali. Tem muita profundidade, tem muito esclarecimento para quem busca soluções, entendimento. Acho que é uma oportunidade assim, quase que de Papai Noel. É mesmo. Não é? Quando a gente preparou isso com tanto, embalou com tanto carinho. Às vezes há muito aquela questão do porquê que a vida me faz isto? Porquê que só a mim é que me acontece? Não é aquela frase típica do só a mim é que isto me acontece? Porquê que estas coisas me acontecem? Então, este nosso evento vai trazer muito esclarecimento do porquê que as coisas acontecem, porquê que nós precisamos de passar pelas transformações e pela dor do luto, da mudança. E o luto de uma forma, pessoal, é de uma forma geral, né? Não é o luto somente do perda de um ente querido, são os momentos de luto que a gente passa na nossa vida, no trabalho, no relacionamento, na saúde, enfim, várias situações e que a gente mostra de uma forma bem didática, esclarecedora, como ali você pode ter elementos para conseguir sair de um momento talvez de estagnação que você esteja vivendo e falar, é uma virada de chave, gente, é uma virada de chave. Eu super recomendo. Sim, e muito importante acrescentar que no final, depois do evento, as pessoas têm a oportunidade de expor os conflitos internos dela para elas próprias verem um entendimento sobre a situação que elas estão a viver pessoalmente, não é? Portanto, o evento vai ser gravado. Não vai ser gravado, mas a gente tem algo especial, só que só podemos falar semana que vem. Não vai ser gravado, Adriana, mas vai chegar ao mundo inteiro. Portanto, devemos de falar sobre isso. Então, se você nos acompanha aqui pelo Instagram, vai ficar sabendo. Nos acompanhe que você vai ficar sabendo de uma novidade. Exatamente. Minha querida, foi maravilhoso, como sempre, estar aqui contigo. E a gente falou, olha, só um pouquinho. Mas eu agora tenho que ir a correr, porque tenho que ir buscar o meu esposo ao trabalho. Opa! Portanto, muito grata, foi muito bom, gostei imenso. Também. É sempre maravilhoso como nós conseguimos levar os temas para vários campos. E quando eu vi essa diversidade de informação aqui, as cartas mostrando uma direção e falando, vai, segue o fluxo. E é isso, né, Sara? Com a gente também é assim, né? Acho que leveza. A fé também está associada à leveza. E quando a gente tem, assim, parceiros que trazem essa leveza, isso também, nossa, contribui muito nesse universo tão, às vezes, frenético. Então, eu que agradeço. Gratidão, Sara, por tudo. Gratidão por cada um de vocês que nos acompanharam, né? Também estão disponibilizando o tempo de vocês, porque hoje em dia, né, essa interação nas redes sociais,
cada um é muita coisa para a gente também prestar atenção e se concentrar. Então, gratidão por todo mundo que está aqui, muito obrigada, boa noite. E muito amor para cada um de vocês, ó, muito amor, muito amor, muito amor. Gratidão a todos, sim, porque sem vocês também não seria possível nada disto, não é? Totalmente. Porque o crescimento é sempre em conjunto com todos vocês. Um grande beijinho a todos, para quem é de Portugal e para quem é do Brasil, porque o Brasil também tem sido, não só contigo, Cris, mas com muitas outras pessoas, o Brasil tem sido parte do meu crescimento profissional e espiritual. Com todo o conhecimento maravilhoso que vocês têm, com toda a informação preciosa que vocês têm, tem sido maravilhoso. Portanto, muito grata. E vemo-nos para a próxima, brevemente. Acho que a gente consegue salvar essa live, mas enfim. Beijo. Eu sei tu a fazer isso porque eu, péssima nessas coisas. Tá bom. Beijinho. Tchau, Frida. Beijinho. Tchau.